Bom dia a todos aqui presentes e vamos lá para mais uma escola dominical. Estamos em dezembro, segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, né? Um domingo sempre que nós lembramos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é o livro base da nossa fé, dos nossos estudos, da nossa vivência, é aquela que nos inspira e dá ânimo. E nós vamos então hoje refletir um pouquinho sobre essa data, sobre a Bíblia. O Valdo é o nosso professor hoje e nós vamos conversar um pouco sobre a Bíblia. Mas antes de passar a palavra ao Valdo, eu gostaria de fazer uma oração, Pastora Márcia. agradecendo a Deus. Oi? Quem vai dar aula é a pastora Márcia. Ah, desculpa. Eu olhei aqui a pastora Márcia, então, recapitulando aqui, a pastora Márcia que vai conduzir essa aula e falando um pouquinho sobre a Bíblia. O Valdo é nosso coordenador, né? Coordenador, quando fala coordenador, a gente já falei o nome dele, mas é a pastora Márcia que vai conduzir a nossa aula hoje nessa reflexão. Vamos orar então, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor Deus de graça, paz, amor e vida, nós te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. E nesse dia especial, te agradecemos pela tua palavra. Esse momento, Deus, que temos a oportunidade de refletir, ó Pai, a respeito da tua palavra, que é a luz para os nossos pés, é aquela que nos exorta, que nos mostra o caminho, que nos mostra a direção. Queremos, Deus, pedir a tua bênção sobre a vida da pastora Márcia, que estará conduzindo essa aula nessa manhã. Pedimos, Deus, que o teu Santo Espírito fale conosco e que a tua palavra venha renovar, fortalecer e encher as nossas vidas. Te louvo, Deus, por cada pessoa já presente nesse momento, por aqueles que acompanharão posteriormente, e que juntos, Deus, possamos sempre, firmados na tua palavra, continuarmos crescendo. Nós oramos, agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, pastora Márcia, fique à vontade, boa aula. Bom dia para Leonilda e Claudineia, que chegaram aí na oração. Que Deus abençoe e que Deus fale aos nossos corações. Fique à vontade, pastora. Amém. Amém. Bom dia aos alunos presentes, né? Todos presentes aqui na nossa escola, essa escola dominical tão rica, lugar de aprendizado, lugar de crescimento, e como diz o nosso tema, né? Desse semestre que nós temos estudado, lugar de maturidade, né? De crescimento. Hoje, e aqueles que também estarão assistindo, participando dessa aula depois, né? Que não fique só no ouvir e no ver, mas que participe também, né? E uma das maneiras de nós participarmos é estarmos acompanhando todas as leituras bíblicas que a gente cita, né? Vocês marquem aí na folhinha, no papelzinho, para depois, na semana, vocês irem parando, assimilando, buscando. Eu falo que mastiga, né? Eu pego um texto bíblico e fico mastigando, ruminando, até ele entrar, né? E eu ter a compreensão, né? Através do Espírito Santo, daquilo que Deus está a falar. Hoje nós, como o pastor falou, né, dia da Bíblia, né, o coordenador Valdo tinha me passado uma lição, e essa lição ela fala sobre a revelação pessoal de Deus. A revelação pessoal de Deus também se dá através da palavra de Deus, né? Ela pode se dar de várias formas, Deus pode se revelar de várias formas, como nós vamos ver aqui no estudo de hoje, mas uma das formas principais, né, para o nosso dia a dia, ele se revelando através da sua palavra, né? Então, o texto básico que nós vamos estar lendo está no Evangelho de João 14, de 6 a 10. Então, Evangelho de João 14, de 6 a 10, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há quanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: Mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Palavra de Deus partilhada,
E nós vamos agora, através do Espírito Santo, né, falando no meu coração, falando no coração de cada um de vocês, nós vamos aqui, né, destrinchar, né, tentar trazer para as nossas vidas, né. Existem alguns textos, né, como a gente fala, a revelação pessoal de Deus. Então, a Bíblia é o lugar, um dos lugares onde Deus se revela, né, e a forma de Deus se revelar, ela é uma forma pessoal. E existem algumas leituras bíblicas, né, que tem aí para a semana, que é do Salmo 19, de 1 a 6, que fala que o Senhor ele pode ser uma revelação silenciosa. Ele pode se manifestar através de uma revelação silenciosa. Lá no Romanos 1, do 18 ao 20, diz que a revelação pode ser respondedora. Existe também lá em João 1, 10, 14, a revelação encarnada. Se o pastor depois puder digitar lá, né, para as pessoas depois acompanharem esses textos, porque o tempo é curto, não vai dar para eu ler todos. Lá em Colossenses 1, de 13 a 20, diz que ele se revela sobre a imagem do Deus invisível. Hebreus 1, de 1 a 4, ele falando por meio do seu Filho, então ele se revela falando através de Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1, de 10 a 12, ele se revela através do Espírito de Cristo na profecia. E por fim, né, no 2 Pedro 3, de 1 a 2, ele se revela na mediação do seu Filho, né? Nessa mediação de Jesus Cristo, mediação de Deus conosco, onde Jesus Cristo está aí, né, como essa ponte, essa ligação, onde nós chegamos até o Pai. Então, como Jesus disse nesse texto bíblico do Evangelho de João, né, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus Cristo é o mediador. Não tem como nós chegarmos até Deus, não tem como nós ouvirmos Deus falar, né, se não for através de Jesus Cristo. Né, eu gosto muito, e eu estava compartilhando isso nas nossas celebrações lá no colégio de Natal, que nós estamos falando desse Jesus, né, que não veio somente para o nascimento, mas há um propósito naquele menino que está ali naquela manjedoura, né, e o propósito é o final, é a cruz, é a ressurreição. Esse é o propósito do seu nascimento, esse é o propósito do envio de Jesus Cristo, né? Então, a Bíblia não tem como nós falarmos, né? Comemorar esse nascimento de Cristo, né? Que foi exatamente o ato da encarnação do Filho que constitui a maior expressão revelacional de Deus, né? Então, o conteúdo do cristianismo, ele é revelação, né? E a gente fala, a Bíblia é um livro de e ver várias histórias de vários povos, né? E apenas ficar como uma história. Mas a Bíblia é o mais vendido do mundo, mais lido no mundo, porque não é apenas uma história. A Bíblia é um livro revelação, a palavra de Deus que é revelada a nós. Ela para ser lida, para ser compreendida, nós precisamos, né, trazer, né, Jesus Cristo para dentro de nós, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, né, que foi o que Jesus, quando se acendeu, deixou para nós, para que nós pudéssemos continuar a entender e viver esses tempos. Nós precisamos entender a Bíblia através, né, de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Então, nós precisamos trazer para dentro de nós, e quando ele está dentro de nós, habitando em nós, o Espírito Santo começa a revelar essa palavra que nós lemos. Então, assim, quando eu abro as Escrituras Sagradas, né, eu tenho esse conhecimento de Jesus Cristo, eu tenho a aceitação de Jesus Cristo como Filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo como aquele que é a luz que me norteia. Então, o que eu faço? Ao abrir as Escrituras Sagradas, e eu quero que Deus fale comigo através dessa palavra. Então, ali, quando eu abro, o Senhor vem, o Espírito Santo vem trazendo revelada a palavra que Deus tem para cada um de nós. E assim mesmo, como ele se revela através, né, se dar a conhecer também através de pessoas, através da manifestação, né, da própria natureza que ele criou, através de manifestações de alguma cura ou milagre, como Deus se revelou através de Jesus Cristo, né? Então, a gente precisa desse ter Jesus Cristo, precisamos da fé, do crer, porque senão você vai ler apenas como um livro, né? Então, aqui, nós podemos ver que o objetivo dessa lição de hoje, desse estudo, é entendermos a importância do Filho na transmissão pessoal da revelação especial de Deus e como essa revelação, ela nos conduz a um relacionamento pessoal com o Pai, né? Como Jesus estava falando, né? Quem vê a mim, vê a Deus. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus,
né? Se você quer ter esse relacionamento com Deus, você precisa de Cristo, né? Você precisa entender, aceitar, caminhar com Jesus, né? Porque senão nós não conseguimos ver, entender a revelação do Pai, né? Então, como Deus se revela? Sabemos que Deus, ele se revelou, continua se revelando hoje através, né, de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através das pessoas também. Mas como Deus se revelou? E por que ele fez isso, né? Então, em primeiro lugar, para se dar a conhecer. O Deus apresentado na Escritura Sagrada não tem prazer nenhum. Deus não tem prazer nenhum em ficar no joguinho de esconde-esconde, né, com seus filhos, né? Ai, meu Deus está escondido aqui. Não. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós falamos, esse Deus, ele se revela o tempo todo, desde a criação. Desde a criação, Deus tem se revelado, né? E um dos propósitos, né, dessa autorrevelação de Deus é se fazer conhecido. Deus não é um Deus escondido, né? Nós já lemos na Escritura Sagrada que existe o Deus escondido, o Deus desconhecido, mas o nosso Deus não. É um Deus que faz questão de ser revelado, ele se revela. Ele quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa. Então, ele quer que nós saibamos quem ele é, o que ele faz, né? Tudo sobre ele, seus atributos. Então, ele se faz revelar através, né, da sua palavra. Ele quer que nós conheçamos a sua vontade para as nossas vidas, né? Os seus propósitos para com o seu povo, os seus atributos. Então, ele está o tempo todo se revelando. Deus quer que saibamos qual o propósito da nossa vida. Né? Não sei se alguém aqui já se perguntou que propósito eu tenho para ter vindo ao mundo. Eu vim ao mundo porque Deus me formou, Ele deu permissão, Ele me colocou lá no ventre da minha mãe, desde o ventre da minha mãe Ele começou a me formar. E lá está escrito que Ele escreveu todos os meus dias. Então, qual o propósito que Ele me criou? Eu preciso ter essa pergunta, né? E Deus, Ele se revela através da sua palavra, nos mostrando qual o propósito de ter criado-nos, ter colocado neste mundo, ter permitido a gente estar aqui até hoje, né? Então, assim, e por quê? Né? Como que nós podemos saber isso, né? Então, não é sem motivo. Então, o profeta Jeremias, né, ele disse que a glória do homem consistia em conhecê-lo, inclusive ele recebia um coração com condições para tal, porque isso é o que agrada a Deus. Né? Deus quer que tenhamos esse coração ensinável. Eu acho que nesse período que nós estivemos estudando aqui, nós estamos quase finalizando o ano, o semestre, né, nas nossas lições de maturidade, de crescimento, e o que nós estávamos vendo nessas lições, né? O que nós estamos aprendendo? É aprender o que agrada a Deus. Se eu conheço os propósitos de Deus para a minha vida e através de mim, porque eu não estou aqui apenas para viver a vida nessa terra, mas eu estou aqui para que Deus se manifeste através da minha vida, através da igreja, e se nós conhecemos esse propósito de Deus, nós vamos fazer de tudo. Para quê? Para agradar a Deus, para agradar, para obedecer, para caminhar nos propósitos dele, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que está conosco, né, o tempo todo, e Deus também. Então, Deus tem tanta satisfação em seu povo e conhece. E rejeitar esse conhecimento é como rejeitar o próprio Deus, né? A vida eterna que recebemos consiste em conhecimento que temos dele. E, por sua vez, a morte é exatamente o resultado do desconhecimento. Então, ele oferece a vida eterna para nós já estudamos aqui nesse semestre sobre a vida eterna, mas se nós não tomamos essa vida, não cremos na vida eterna e não tomamos essa vida eterna para nós, o que acontece? Nós estamos optando para quê? Para o desconhecimento, nós estamos optando para a morte. A morte, quando a gente fala, a morte espiritual. Quando você não conhece Deus, você não busca Deus, você tem uma morte espiritual. Né? Então, continuamente, Deus se faz conhecer, seja por meio da sua criação, da providência, da palavra falada, e começou desde o Éden e culminou na encarnação. Então, ele se fez revelado desde o Éden até a encarnação. Dessa mesma palavra que foi do nascimento de Cristo, né? Então, porém, a se fazer conhecer Deus também tinha outros propósitos. E quais são esses propósitos? Primeiro, né, que nós já falamos, primeiro, ele quer se dar a conhecer. Segundo, ele quer se relacionar conosco, com seus filhos e filhas, né? Um dos objetivos de Deus a se fazer conhecido é estabelecer um relacionamento com o seu povo. A Bíblia não apresenta um Deus impessoal, pelo contrário, né? Ele é tripessoal. Também o Senhor não é um Deus distante, que apesar de criador, né, ele permanece totalmente indiferente, estático em relação à sua criação.
Não, ele criou toda a natureza, criou-nos, né? Formou tudo, mas ele continua presente. E a gente fala muito nesse tempo de Natal, né? Principalmente na citação do profeta Isaías 9:6, quando ele está falando ali, né? Deus conselheiro, né? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele está se falando ali o Deus Emanuel, né? O Deus presente, o Deus conosco sempre, né? Então, desde o início da criação, nós vemos essa iniciativa aí de Deus em desenvolver um relacionamento pessoal com o primeiro casal, que foi Adão e Eva, né? Quando ele andava ali no final da tarde, no jardim, ali está lá em Gênesis 3:8, né? Ele andava, passeava com Adão e Eva pelo jardim, porque ele estava criando ali um relacionamento. Ele podia ter ficado lá, deixar o homem até lá no jardim, mas não, ele descia, ele vinha à terra para caminhar, para andar junto, para conversar, né? Então, logo, Deus não apenas se manifestou, mas também ele falou, né? O que é próprio somente de um relacionamento, que só acontece quando nós temos um relacionamento pessoal. Eu não sei se alguém já teve a experiência, né, de ouvir Deus falar, né, de sentar, ter aquele momento, você e Deus, e você entrar, né, ali em conversa com Deus, e mesmo através da palavra, ou através do teu Espírito Santo, através do Espírito Santo gerando ali no teu espírito, né, que eu falo que ele fala aqui no nosso coração ele se move, ele movimenta, né, através do Espírito Santo, e você começa a sentir Deus falando contigo. Também fala através das pessoas para conosco. Quantas situações? Eu mesmo já vivi situações em que eu cheguei num lugar, coração aflito, né? Ninguém sabia do que eu estava passando. Eu acho que eu já até contei essa experiência. E quando eu cheguei naquele lugar, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo. E aquela palavra que aquela mulher proferia ali naquele momento, porque Deus fala também através dos seus profetas, né? Aquela palavra que ela falava foi tão poderosa, foi tão grande que eu não conseguia ficar em pé. Eu fui me abaixando porque eu sentia que era Deus, o único que conhecia naquele momento no meu coração as aflições que eu estava passando, era o único que conhecia, porque eu só fazia isso revelado a Ele nas minhas orações, nos meus clamores. Naquele momento Ele fala, né? E a maneira carinhosa, né? Filha, né? Que Ele me chama Ele chama por aquilo que nós somos para Ele, né? E eu senti ali a presença de Deus, vi Deus falando comigo, né? Que experiência grandiosa para nossas vidas, né? Quando Deus se revela a nós, né? Então, percebemos também que um dos objetivos de Deus a se revelar, além de ter um relacionamento pessoal com seus filhos, né? Ele quer andar conosco, né? Ele quer caminhar conosco. Referências bíblicas também sobre amor, justiça, misericórdia, bondade, paternidade, ira também, né? Entre outros atributos, só são possíveis por causa da pessoalidade que há em Deus. Há todo esse sentimento dele, né? Então, nós podemos ver que esses atributos mencionados não podem ser exercidos ou manifestados por meio de alguma forma impessoal. Ele se manifesta dessas formas. E se nós formos ler a história da Bíblia, nós podemos ver a manifestação de Deus dessas várias formas. Em amor, em justiça, em misericórdia, em ira, em bondade, em paternidade. Esses atributos, o povo que andava com ele, nós que andamos com Deus, nós vamos sentindo essa manifestação de Deus, né? Com esses atributos de Deus, desse Deus pessoal, né? Então, logo, se Deus é pessoal, há um relacionamento. E não somente entre as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né, que é a divindade, mas com seus filhos também, conosco. Então, um terceiro ponto também é por que ele se manifesta. Por que Deus, né, aqui se manifesta, né? Que maneira é essa que ele se manifesta? Para ser glorificado. Por fim, podemos mencionar também como propósito da revelação de Deus o objetivo de ser glorificado, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Filho proporcionando o conhecimento a respeito de si e se relacionamento com eles. E esses, em atitude de reconhecimento, respondem de que maneira? Glorificando a Deus. Quando Deus se manifesta à minha pessoa. E que vê uma das formas que Deus se manifesta a mim, assim, todos os dias, né? Quando eu vejo o nascer do sol, mesmo quando não tem o sol e que a chuva cai, e eu posso olhar para aquela natureza, porque ele se manifesta através da sua criação, desde a natureza como nós, homens e mulheres, né? Mas, assim, uma forma que eu respondo aquilo que Deus está se manifestando, quando eu vejo um pôr do sol, quando a chuva cai sobre a terra, né? É glorificando a Deus. É aquele momento que eu olho e falo, louvado seja Deus, né? E a gente pode ver os céus se manifestam, né? A obra de Deus se manifesta. E naquele momento ele está me chamando para quê? A glorificar.
Muitas vezes, né, pessoas ou nós mesmos, né, podemos ser pegos. Que chuva, para que choveu? E aí começa já, mas a gente não consegue ver que aquilo é uma manifestação de Deus. Tanto a chuva quanto o sol, né? Nós reclamamos do calor, né? Muito quente, né? E a gente precisa de ventiladores, de gelo, de tudo para poder nos refrescar. Mas há um propósito para tudo isso, né? Para a chuva, para o sol, há um propósito. Diante disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar e falar, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, porque Deus está se manifestando também através da sua criação. Desde a criação, né, da natureza, como a criação dos animais, né, que nós conversamos aqui um pouquinho antes, como também dos seres humanos, de um para com os outros. Né? Eu vejo a manifestação de Deus através das pessoas que Ele coloca na minha vida, eu creio que cada um de nós também, né? Então, quando nós olhamos a criação de um modo geral, nós vemos Deus dando-se a conhecer por meio dela e manifestando também a sua. Portanto, a nossa atitude deve ser a mesma do salmista, né? Após contemplar as maravilhas da natureza, que reconhece o poder e a sabedoria de Deus. Está lá no Salmo 104, 24, né? Então, no Salmo 104, 24, eu queria até ler esse salmo, porque eu achei muito lindo, né? Salmo 104, né, versículo 24. Ele diz assim, olha, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Então, quantas coisas o Senhor fez à nossa volta, né? Quantas riquezas nós temos para nós glorificarmos o nome do Senhor. Então, os atos poderosos de Deus, né? A providência diária por meio de tudo, né? De tudo que ele criou, né, se revela e tem por objetivo conduzir o seu povo a glorificar. Um salmo que não estou lembrada agora, mas fala que Deus criou-nos e até os anjos para glorificar o nome dele, né? Então, nós fomos criados também, né, para glorificar, além de ter esse relacionamento com Deus. Ele espera de nós a glorificação, a exaltação, né, dar glórias a Deus por tudo. Tudo vem dele, tudo é por ele. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, né? Nada, até as lutas que nós passamos, nós glorificamos, porque sabemos que mesmo diante da luta, que não é Ele que envia, né? Muitas vezes é a permissão de Deus, nós estamos neste mundo, mas nós sabemos, eu glorifico a Deus, porque mesmo no deserto, nas lutas, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo, Ele não nos deixa só nesse momento, né? E o que nós podemos fazer é acossar nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para sentir o que Ele está a fazer conosco, qual é o crescimento que Ele está nos dando neste momento que nós passamos pelas lutas, né? Então, esse é o Deus, né? Uma das razões do endurecimento do coração de Faraó é que Deus seria glorificado mediante o livramento do povo de Israel, né? Portanto, Deus usa a obstinação desse monarca egípcio, né? Manifesta-se ao seu povo, se dar a conhecer um pouco mais, levando seus filhos a glorificá-lo. E mesmo assim, né? Depois de ter aberto o mar, depois de ter se libertado o povo, ainda teve gente no meio que ficou ainda murmurando, né? Sempre tem, né? Aqueles que reconhecem Deus em tudo, ele glorifica ao Senhor. Então, como primeiro, né? Nós já vimos aqui, né? Deus se revelando, a revelação por meio dessa primeira parte, que é por meio de Deus, né, como ele se revela, e como Deus também se revela. Ele se revela de maneira não verbal, e aí eu vejo, né, como eu acabei de falar, na criação, essa maneira não verbal de Deus, ele aponta para a existência do Criador, manifesta sua glória, poder, divindade, né, torna-se assim, né, todos os nomes indesculpáveis diante de Deus, né? Essa revelação se dá por meio das obras da criação. Então, essa primeira forma dele se revelar não verbalmente através da sua criação. É olharmos, atentarmos à volta que Deus está se revelando a nós. Chamamos essa revelação de não verbal por causa do modo como ele ocorre em distinção a outros tipos de revelação, que existe a revelação verbal que nós vamos ver, né? Então, não há linguagem, não há palavras, como está lá no Salmo 19:4. Não há linguagem, não há palavras e não se ouve nenhum som, mas ele está ali se revelando, né? Ela não é falada, mas cumpre seu objetivo, que é testemunhar a respeito da existência do Criador. Existe uma outra parte também, que é a revelação verbal. Então, na revelação verbal, nós vemos aqui, distinta da revelação não verbal, né? Há também essa revelação. Está lá em Hebreus 1:11, diz
que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Aliás, algo que a Bíblia insistentemente fala, né? E nos apresenta um Deus que fala. Deus já falou comigo. Eu creio que Deus já falou. Né? Deus tem falado, né? Então, aqui é um Deus que fala, né? E o mundo foi criado pela sua palavra. Lembra? No início de todas as coisas. Haja sol, haja terra, haja água. Foi através da palavra que o mundo foi criado, né? Então, e essa atitude de Deus, né? Desde lá do Éden, continua a falar durante todo o processo histórico da sua revelação, né? Hoje ainda temos a sua palavra falada, registrada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Você quer ouvir Deus falar? Abra a tua Bíblia. Né? Abre a palavra de Deus. Ora, fala, Espírito Santo, eu quero ouvir Deus falar. Eu quero que Ele fale comigo. Né? E vai lendo, vai lendo. Não tenha pressa. Tenha seu momento com Deus. E quando chegar uma hora, aquelas palavras crescem aos seus olhos. É a hora que Deus fala contigo, né? Aí naquele momento você sente que é para você. Mesmo que aquela palavra você já tenha lido várias e várias vezes. Mas naquele momento, quando ela cresce aos seus olhos, Ele está falando para aquele momento, para aquela hora, para aquela situação que você está precisando ouvir, né? E existe essa revelação verbal, né? Então, na revelação verbal, existem muitas maneiras. O modo pelo qual Deus se manifesta, né, que chamamos da teofanias, né? Ou seja, Deus assumindo formas para se revelar ao homem. Ele assumiu várias formas na história para falar ao homem. Existe também a manifestação, outra maneira, que é pelos profetas, como eu contei aqui a minha experiência, né? Então, as teofanias foram muito mais intensas no tempo de Moisés, no Antigo Testamento, né? E ela depois foi substituída gradativamente pelos profetas. Aí veio um tempo na história da Bíblia que Deus se manifestava através dos profetas. Depois veio o tempo de silêncio, aí 400 anos de silêncio, né? E depois desse tempo, ele vem se revelando através do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, o tempo da teofania, que ele se manifestava através de coisas, né? Ele se a serpente, o maná que caía do céu, e tantas outras manifestações que nós vimos na Bíblia, né? O abrir do mar, né? E tudo isso. Depois vem os profetas falando, pela boca do profeta, Deus falava ao seu povo, Deus comunicava ao seu povo. E por fim, né, depois desse tempo de silêncio de Deus, ele vem através do seu Filho. Hebreus mostra que a revelação verbal de Deus teve seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. A palavra pela qual o mundo fora criado, que fora manifestada de muitas maneiras, agora estava encarnada. Lembra? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus, né? Então, ele se revela aqui através, né? O verbo manifestava a glória do Filho de Deus e revelava o próprio Deus. Era o Emanuel, né? Se revelando, ainda é o Emanuel se revelando em nossas vidas, né? Agora através do Espírito Santo de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, ele escreve também a respeito do Filho, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, lá em Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. E que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Né? E o escritor de Hebreus também se revela ao Filho como a expressão exata do ser de Deus. Então, o Filho era o próprio Deus, era o ser de Deus ali encarnado, se apresentando a nós. E aí Deus desce de toda a sua glória, se esvazia totalmente e se apresenta a nós, agora através do seu Filho Jesus Cristo como homem, sentindo as nossas dores, passando por todas as provas, todas as injúrias, sendo excluído, porque ele passou por exclusão, ele foi colocado muitas vezes, né, não aceito na sua própria família, na sua própria casa, né? Então, ele passou por tudo. Como se Deus falasse assim, olha, eu vou agora em forma de homem para sentir tudo que vocês estão sentindo e para dizer que se vocês estiverem em mim, se vocês permanecerem em mim, como Jesus fala, eu permaneci no Pai, ele convida nós a permanecer em Deus, nós vamos vencer. Né? Porque assim mesmo, nem a morte conseguiu deter o Filho de Deus. Né? Então, naquele momento, ele está dizendo, nem a morte pode nos reter, porque nós temos uma vida eterna. Deus está sempre nos chamando a nós colocarmos nossos olhos na eternidade, né? Então, através do seu Filho. Então, o apóstolo João também disse que o Filho era o verbo eterno que estava com Deus desde o princípio e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Essa palavra, ou esse verbo, ele se manifestou
a glória de Deus revelando ali o próprio Deus, né? Então, nós podemos ver que todas essas evidências bíblicas mostram como a revelação de Deus ao seu povo alcança o seu ponto máximo mediante a encarnação do Filho, né? A ponto de Jesus dizer a Filipe que quem o visse, via também o Pai. Como na leitura que nós iniciamos aqui de João 14, de 8 a 10, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus. Você quer ver Deus? Então é através de Jesus Cristo. Não tem como nós chegarmos a Deus se não for através de Jesus Cristo. Eu gosto muito da imagem, eu comentei isso lá no nosso colégio, na nossa celebração, que eu gosto muito da imagem, né, desse abismo onde está Deus de um lado, o homem do outro, fez separação entre o homem e Deus, e ali existe uma cruz. Aceitar, né, essa cruz é a única maneira que eu tenho de me aproximar de Deus. E a cruz significa renúncia, significa aceitar Jesus Cristo, aceitar o sacrifício dele. Então é a cruz. Eu só chego a Deus através de cruz, através de Jesus Cristo, aceitando o seu sacrifício, aceitando que ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, aceitando o seu nascimento, mas também a sua morte e a sua ressurreição. Crendo nisso, eu chego até Deus, né? Através da cruz, através da renúncia. Muitas vezes nós queremos chegar a Deus, queremos servir Deus, mas nós não renunciamos. Não renunciamos a nada. Jesus renunciou. Ele veio na terra e ele renunciou. E ele estava dizendo assim para nós, ó, tudo que eu estou fazendo aqui, né, para agradar a Deus, que ele veio aqui só para agradar a Deus, mostrando, é dessa maneira que nós vamos agradar a Deus. Não respondendo mal por mal, perdoando, amando até os nossos próprios inimigos. É isso que ele estava nos ensinando. Ele estava dizendo, quer chegar até Deus, quer ouvir Deus, quer servir a Deus, renuncia, ame, perdoe. Né? Então é isso que ele está dizendo, é isso que ele está nos ensinando. E nós precisamos estar atentos a essa palavra de Deus, essa revelação de Deus, né? Renúncia, né? Não é a minha vontade, muitas vezes é matar, muitas vezes a minha vontade é sacrificar a minha carne, os meus desejos, para ver a vontade de Deus. Porque lembra, nós temos um propósito. Deus tem um propósito através da minha vida. Eu quero muitas coisas, né? Eu quero fazer muitas coisas. E aí eu vou no meu ímpeto, no meu desejo, vou na minha carne, e de repente Deus, o Espírito Santo me alerta. Não é a tua vontade. Não é por esse caminho. Não é dessa maneira que você vai me glorificar. Não é dessa maneira que os propósitos vão cobrir através da sua vida. Então, nós podemos ver a revelação de Deus também por meio do Filho, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, e nós podemos ver, né, que, aí deixa eu ver meu tempo aqui, 10h38, né, 10h38, nós podemos ver aqui no Antigo Testamento, que o primeiro exemplo que nós podemos apresentar é referência feita pelo apóstolo Pedro, né, em sua segunda carta, ele alerta a igreja contra os falsos mestres, ele recorda o ensino que os crentes tinham aprendido. Eu vou falar assim que eu sou a pessoa dos desabafos, né, eu falo isso para o pastor, né? E a gente tem falado aqui como escola dominical, como me entristece, né? A gente vê que são poucas as pessoas que buscam, né, o estudo da palavra de Deus, assim, estar junto. Eu sei que muitas pessoas podem falar, não, eu estudo sozinha na minha casa, eu sei que Deus pode se revelar através, né, do estudo sozinho na casa, mas como é gostoso nós podemos estar como igreja, né, estudando junto, aprendendo junto, porque é isso que nos fortifica, né? É um aprendendo com o outro e, de repente, um outro levanta e fala alguma coisa e conta uma experiência, conta um testemunho e a gente vai fortalecido através daquele testemunho, né? É isso que acontecia na igreja, nas primeiras igrejas, as primeiras comunidades, né? Que foram formadas, eles aprendiam com os outros. Era na divisão, no ensino, ali aprendendo junto. Ninguém aprendia sozinho, né? Então, Deus também se revela através da sua igreja, através dos ensinamentos, né? Eu falo que, tem uma frase que meu filho às vezes fala, ele fala assim, não, mas eu com Deus a gente se entende. Eu falei, filho, não tem como você experimentar ou vivenciar Deus se não for através da igreja. A igreja é o lugar, às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou bem com Deus, eu não preciso da igreja. É a igreja que nos afina, gente. É a igreja que nos prova, é a igreja que nos põe na prova do amor, do perdão, né? Da caminhada junto, da ajuda, da misericórdia. É na igreja, é através da igreja que Deus vai trabalhando, que Deus vai falando, Ele vai se revelando, e eu vou crescendo sozinha. Não foi esse o propósito de Deus, né? Então, no Antigo Testamento, ele também traz isso, né? Ele fala que
ele veio através dos profetas, e por fim, podemos mencionar também a citação de Paulo, quando ele escreve a igreja de Coríntios, alertando contra a idolatria, ele faz algumas referências do povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Paulo fala do batismo, né, na nuvem, no mar, do manjar espiritual, ele começa a falar sobre tudo isso, né, e conclui Paulo dizendo que a pedra era Cristo. Logo no entendimento de Paulo, Cristo, desde o Antigo Testamento, já era a fonte mediadora das bênçãos entre Deus e o homem. Então, no Antigo Testamento, nós vemos aqui Paulo, né, falando que a pedra é Cristo. Ele é o mediador. É através dele. Né? No Novo Testamento, nós podemos ver passagem também que nos mostra esse entendimento, né, do ensino bíblico de que o Filho sempre é o mediador entre Deus e o homem. Né? 1 Timóteo 2,5 fala, inclusive, da transmissão da sua vontade. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Né? Eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida? Então, eu sei através da palavra de Deus. Lá que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo, ele faz questão de enfatizar em algumas ocasiões que a sua pregação, o seu ensino, não era fruto de especulação humana, não vinha do próprio Deus, transmitido a ele por Jesus Cristo. Ao instruir aos crentes em Corinto a respeito da ceia, ele diz que entregava aquilo que havia recebido do Senhor. Então, nós também, né? Não somente pastores, né? Mas nós também, todos nós, a igreja do Senhor, nós entregamos o que nós recebemos do Senhor. Se as pessoas chegam à tua volta, né, e estão ali colocando uma situação, você está vendo uma situação de vício à tua volta, o que você tem do Senhor para entregar para essa pessoa? Né? E nós somos acrescidos do Senhor quando nós buscamos a palavra de Deus, leitura da Bíblia, estudo da palavra de Deus. É isso que acrescenta a nós. Eu vou falar não de mim mesmo. E Paulo não falava dele mesmo, ele falava daquilo que Deus tinha revelado a ele. Deus se revela a nós. E quando ele se revela à minha vida, né, ele com certeza vai aparecer situações, pessoas à minha volta, onde eu vou poder manifestar a palavra de Deus que ele manifestou também a mim. Né? Então, sobre a ressurreição também, ele volta a dizer que entregou apenas o que havia recebido. Aliás, ele mesmo tinha sido testemunho da ressurreição. E nas suas mensagens recebera de Cristo ressurreto. Né? Então, o apóstolo João, né, finalizando aí, ele combatendo os falsos mestres que negavam a humanidade plena de Cristo, afirma que anunciou o que recebera do Filho, o qual João tocara com suas próprias mãos e vira com seus próprios olhos. Então, Deus se revelou desde Gênesis. E hoje nós precisamos de Jesus Cristo, a revelação de Deus, através de Jesus Cristo, para nós anunciarmos esse evangelho de Deus, né? Então, o próprio Jesus, na sua comissão, lembra que seriam, né, as suas ordenanças que deveriam ser ensinadas. Nós não devemos ensinar de nós mesmos, somente a palavra de Deus. Somente a palavra. Nesse mundo de hoje, onde há muitos ensinamentos, há muitas coisas permissivas, né? Hoje a gente vive um tempo que tudo é permitido, não mudou, a geração é outra, o tempo é outro, agora isso, a gente tem que fazer leitura de agora. Não, a Bíblia ela não muda. O mesmo ensinamento que ele ensinou, ele continua até hoje. As mesmas ordenanças deveriam ser ensinadas. Mateus 28:20 fala sobre isso, né? Que o próprio Espírito Santo seria a retransmissão daquilo que ele já tinha ouvido falar, né? Que lembraria seus discípulos daquilo que Jesus já lhe havia ensinado, como João 14:26. Portanto, podemos concluir que o Filho sempre foi essencial para a revelação pessoal de Deus ao seu povo. Que bom, né? Sabermos que nós temos Jesus Cristo, que nós temos Jesus Cristo, que nós temos o Espírito Santo, que Deus não nos abandonou. Quando ele fala que ele não nos abandonou, que é Deus presente, Deus conosco, Emmanuel, ele está dizendo, olha, estou aí através de Jesus Cristo, quero falar contigo através de Jesus Cristo, quero te ensinar, né, através da minha palavra, através do Espírito Santo, acusa o Espírito Santo, busca o Espírito Santo de Deus, que eu vou falar contigo, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a maneira como você sair das situações, como você vencer as lutas, né, que nós temos aqui neste mundo, porque Jesus, ele venceu, ele passou por todas as lutas. Eu acho que nenhum de nós chegamos a ser açoitado como ele foi, né, mas ele chegou ao ápice das dores, né, de ser açoitado, até para que se alguém um dia acontecer isso com alguém, essa pessoa fala, eu sei, porque Jesus também passou por isso. Né? Também Jesus passou por isso. Então, concluindo, né, desde lá do começo, quando nós começamos a falar desse diálogo de Jesus com Filipe, né, Filipe fez um pedido audacioso a Jesus Cristo. Ele queria ver o Pai, semelhante a Filipe. Muitos ainda querem ver o Pai.
o desejo é se aproximar de Deus. Muitos, porém, buscam essa aproximação do Pai de forma errada. Né? Eles tentam ir diretamente de Deus com seus próprios méritos, os buscam em outros caminhos, tais como misticismos ou boas obras. Eu fiz as boas obras. Eu ajudei. Eu doei. E através disso, muitas religiões vão querendo chegar a Deus. Eles falam que Deus é único. Todos os caminhos levam a Deus. Eu escuto muito essa frase, né? Todos os caminhos levam a Deus. O Deus é de todos. Sim, Deus é de todos. Ele morreu por todos, ele veio por todos. Mas existe um único caminho que leva a Deus. Um único caminho que nós podemos ver Deus revelado a nós. Ele diz, Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Só esse caminho que nós podemos ver Deus revelado através das nossas vidas, né? E também ouvir Deus falar com Ele através de Jesus Cristo, né? Porém, nenhum desses caminhos conduzirá ao Pai, pois Ele se relaciona de modo pessoal com o seu povo. E esse relacionamento sempre será mediante o seu Filho. A sua própria revelação faz parte deste modo pessoal de se relacionar, pois Ele é a manifestação da sua vontade, do seu ser. Logo, concluímos que podemos chegar, para chegar a Deus, está nas palavras de Jesus. Quer chegar a Deus? Como ele diz aqui, né? Com Filipe, né? Ele falou, quem me vê a mim, vê o Pai. É através de Jesus Cristo. O único caminho para chegar a Deus. Então, como aplicação aqui nessa lição, né, já que o Pai se revela de modo pessoal por meio do Filho, quais atitudes fazem com que essa revelação especial seja valorizada ou menosprezada em nossas vidas? De que modo particular nós, crentes, podemos buscar a revelação de Deus sem se deixar seduzir por tantas propostas novas e revelações que o mundo tem trazido? Então fica aí para o nosso coração essas inquietações. Né? Como Deus tem se revelado através da sua vida? Eu tenho certeza que aqui no nosso grupo de estudo aqui, né, cada um de vocês teria muitas experiências a contar. E eu tenho certeza que as pessoas também que vão estar ouvindo esse estudo depois, também têm experiências grandiosas a contar, dessa revelação, desse Deus que se revela, esse Deus que fala, né, que já ouviram Deus falar através de Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus também, através da sua palavra, na leitura da palavra revelada, através do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Quero aqui, né, encerrar fazendo uma oração. Senhor Deus Pai, nós te bendizemos, te dou graças, Senhor Jesus, porque toda palavra revelada à minha vida, Senhor, é uma palavra, Senhor Jesus, que vem de ti, passa pela minha vida, me ensina, me norteia, me põe no caminho, me coloca de volta, Senhor, a sempre depender de ti. Sem Jesus, sem esse caminho, eu jamais vou ver a Deus. Sem olhar para Jesus Cristo, sem ter a revelação do Espírito Santo através da palavra de Deus, eu jamais vou conseguir fazer e cumprir a vontade de Deus. Por isso, Senhor Jesus, fala a cada coração, que possamos, Senhor Jesus, nessa lição, ouvir, refletir, examinar os nossos corações, e, Pai, a cada ensinamento que tem nos levado, a Senhor, a voltar os caminhos para Ti, para a Tua vontade, para o Teu propósito, como pessoas, né, como crentes, servos e servas do Senhor, e também como igreja do Senhor, como igreja metodista, sempre voltar os nossos caminhos, para cumprir a tua vontade, os teus propósitos, através da tua igreja, neste lugar. Te agradeço por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abro aí para quem gostaria de compartilhar alguma experiência, quem gostaria de falar aí a palavra. Vou ao pastor, né, ao pastor Valdo, né, que está aí conduzindo. Se alguém quiser alguma experiência, comentário, tanto sobre a aula como com a Bíblia também, nesse dia da Bíblia, fique à vontade para compartilhar antes da gente encerrar aqui com a nossa foto. Senão a gente fecha aqui a gravação e vamos para a foto. Mas é muito bom a gente relembrar da Bíblia, né? Da Bíblia, da palavra de Deus, como a forma que Deus se revela a nós, revela pelo Filho, e a palavra de Deus nos traz essa ideia, essa compreensão de como Deus se revela. Palavra rica, viva, que nos fortalece a cada dia. Se alguém tiver algum comentário, fala, fique à vontade. Então,
Se não, vou fechar aqui e a gente faz a nossa foto encerrando aqui o nossa aula do Dia da Bíblia.